Pente fino, Defesa Civil intensifica a fiscalização em boates e casas noturnas. Carnaval 2019, blocos vão ocupar áreas públicas no centro de Brasília para diminuir transtornos nas quadras residenciais. Feminicídio, relatório mundial de direitos humanos revela que o país vive uma epidemia de violência doméstica. Só aqui no DF, quase 16 mil mulheres sofreram agressão. E sextou as dicas de diversão para o fim de semana. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Carnaval 2019 tem muita gente que já está na contagem regressiva para a folia, que esse ano é só no início de março. O Ministério Público está preocupado com os impactos da festa. Por isso, representantes do GDF se reuniram com promotores do MP para discutir a organização do carnaval. Ficou decidido que os blocos vão ocupar principalmente as áreas públicas no centro de Brasília, no setor comercial e no setor bancário. O objetivo é dar mais tranquilidade aos moradores das quadras residenciais. O MP também cobrou da Secretaria de Cultura a definição dos locais, dos trajetos e dos blocos habilitados, além do número previsto de foliões que devem participar de cada evento. Os representantes do governo nas áreas de segurança, fiscalização, saúde, mobilidade e turismo explicaram como desempenham suas atividades durante o carnaval e quais são as principais dificuldades. Eles reforçaram a necessidade de obter informações em relação aos locais, horários, trajetos e número previsto de participantes, pois são necessários, no mínimo, 30 dias de planejamento para a realização dos eventos. O subsecretário de Gestão da Secretaria de Cultura, Carlos Alberto Júnior, se comprometeu a entregar o planejamento de gestão do Carnaval 2019 na próxima semana. O MP também recebeu ofícios com os problemas ocorridos em carnavais anteriores. Barulho, lixo, trânsito e ocorrências policiais são alguns dos principais. E o fim de semana chegou com muita diversão. E como sempre, o nosso telespectador é convidado para participar dos eventos que estão rolando em Brasília. Amanhã tem show com o MCMM da música Só Quer Vral, aquele hit que todo mundo conhece, na Pink Elephant. Para participar do sorteio de ingressos, basta ligar nos números 3966-3662 ou 3325-1537. A nossa produção vai pegar os seus dados e o resultado você acompanha ainda nessa edição. E olha, mudando totalmente de assunto, este mês a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completa 6 anos. 242 pessoas morreram no incêndio. Aqui no DF, a Defesa Civil vai intensificar as fiscalizações para checar as condições de segurança dos estabelecimentos. Pelo menos 40 boates e casas noturnas devem passar pela vistoria mais rigorosa até o mês que vem. Há 6 anos, o país inteiro ficou chocado com a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram, a maioria jovens e adolescentes, e outras 680 ficaram feridas. Um sinalizador disparado contra o teto com material altamente inflamável teria sido a causa. Um trauma difícil de esquecer. Eu sou mãe de adolescente, é muito triste. Eu guardo lembrança de tristeza mesmo, né? A tragédia da Boate Kiss deixou marcas, vidas que foram perdidas por conta de negligência, falta de fiscalização. Em Brasília, a Defesa Civil adotou a prática de fiscalizar todas as casas noturnas periodicamente, como essa que nós vamos acompanhar. A visita começa pelo quadro de luz. É preciso estar de acordo com o projeto aprovado para a casa e atender à exigência dos bombeiros. No quadro elétrico é verificado se ele tem a sinalização e principalmente se tem os disjuntores dimensionados para a capacidade de carga elétrica que tem aqui no estabelecimento. Atenção também com as estruturas metálicas, que precisam estar firmes e com aterramento adequado para evitar choques elétricos. Tudo sob controle aqui e está segura a estrutura. Ponto importante em casas noturnas, em ambientes fechados, é a saída de emergência. O acesso precisa estar desobstruído
E as portas têm que ter a barra de destravamento. Numa situação de emergência, é preciso que elas se abram com facilidade. Em locais como rampas e escadas, o corrimão é obrigatório e ajuda não apenas as pessoas com dificuldade de locomoção. O corrimão é uma necessidade de uma fuga, né, de um perigo. O corrimão ele é o guia e ele é o suporte para quem está precisando do acesso livre e locomotor mesmo. Os hidrantes também são checados, assim como a presença em locais previamente definidos de extintores de incêndio. Se ele está sinalizado, observa se está carregado e se está dentro do prazo de validade. Essas são as observações que fazemos nos extintores. O sistema contra incêndio tem também detectores de fumaça, que acionam um alarme de emergência. Segundo a Defesa Civil, essa casa noturna na EPTG atende às regras de segurança. As vistorias ocorrem com agendamento ou de surpresa. Segundo a coordenação de operações do órgão, com a fiscalização frequente, os donos dos estabelecimentos no Distrito Federal têm procurado atender a todas as exigências. O principal foco da nossa fiscalização é de orientação. E os organizadores de evento e os proprietários de casa de show, eles vêm se adequando a essas orientações e o ganho é para toda a sociedade. O gerente da casa noturna garante que a preocupação com a segurança dos clientes é frequente. Para o cliente saber que ele chega aqui e vai ser bem atendido e bem seguro com a situação, porque ninguém quer sair de casa e machucar alguma coisa. Então aqui nós trabalhamos com a segurança total da casa. Para quem frequenta casas noturnas, a presença das fiscalizações aumenta a sensação de segurança. Uma tragédia como aquela nós não queremos ver novamente, né? Para isso nós temos que ter essa consciência e até mesmo fazermos a fiscalização nós mesmos. Saber onde tem saída de emergência, verificar se tem extintores, se a casa está bem controlada, se tem seguranças e outras coisas mais. É muito importante, né, para a nossa segurança. A gente sai querendo voltar para casa sã e salvo. Com certeza. E você que é motorista e já passou por algum buraco na pista vai entender essa situação. Olha só, a gente recebeu um vídeo pelo WhatsApp. O telespectador que mora em Taguatinga fez essas imagens hoje. Ele registrou um buraco bem no meio da rua, na QNJ 36, em Taguatinga Norte. A sinalização está correta, mas o buraco continua por lá, podendo causar um acidente ou trazer um prejuízo para o dono do carro. A Novacap informou que vai enviar técnicos ao local para avaliar o problema e incluir no cronograma da Operação Tapa Buracos. A população pode informar onde existem buracos na administração regional da cidade ou na ouvidoria do GDF pelo telefone 162. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos como esse aí que a gente viu, mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204 que aparece aí na tela. E o número de mortes violentas bateu recorde no Brasil em 2017. 64 mil pessoas foram assassinadas, segundo o Relatório Mundial de Direitos Humanos. O levantamento também alerta que o país vive uma epidemia de violência doméstica e que os casos de agressão contra mulheres não são devidamente investigados e punidos. Em 2018, aqui na capital, foram atendidas 15.700 mulheres que sofreram algum tipo de agressão. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi espancada na rua pelo companheiro após uma briga. Uma testemunha chamou a polícia, que prendeu o agressor na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. No interior de São Paulo, um médico foi preso em flagrante nesta madrugada após tentar matar a esposa grávida de 7 meses. Ele agrediu a vítima com socos e chegou a ameaçá-la com uma faca. Nesta semana, em Recife, uma cabeleireira foi morta a facadas pelo marido na frente dos filhos após uma discussão. Esta professora é vítima de violência doméstica e faz questão de mostrar o rosto. Ela diz que é perseguida há 6 anos pelo ex-marido, que já espancou várias vezes e ameaçou matá-la junto com a filha. Mayra já registrou boletins de ocorrência contra ele, mas se sente insegura. Está solto e na ficha dele consta a ficha verde, que nada não foi atingido.
Ele está fazendo tudo isso e não chega nada a ele. Não chega nada até ele. Ele não é notificado de nada. Este é o assunto principal do relatório divulgado hoje pela Human Rights Watch, organização internacional de direitos humanos, que mostra novos dados da violência contra a mulher, especialmente a falta de estrutura para a proteção das vítimas, assim como a morosidade do judiciário. No fim de 2017, 1.200.000 casos de violência doméstica no país aguardavam um desfecho nos tribunais. O documento também aponta que o Brasil vive uma epidemia de agressões contra a mulher e que a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha é um problema. Segundo o relatório, a polícia não investiga adequadamente milhares de denúncias, fazendo com que os agressores nunca sejam processados. Essas delegações especiais no funcionan las 24 horas del día. Los recursos, la estructura que el país ofrece para que las mujeres que son objeto de violencia física, de brutalidad en el hogar, en la casa, pueda recibir amparo, protección, são mínimos. Ainda de acordo com a organização, em 2017, mais de 4.500 mulheres morreram no Brasil. Deste total, 1.100 casos foram registrados pela polícia como feminicídios. De 2016 a 2017, 23 casas de apoio a vítimas de violência doméstica foram fechadas. Hoje, existem apenas 74 abrigos em funcionamento para um país com mais de 200 milhões de habitantes. O relatório também destacou que o Brasil teve recorde no número de mortes violentas em 2017. Foram 64 mil homicídios. E alerta que até hoje muitos crimes não foram esclarecidos, como os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A violência, o crime organizado, os crímenes violentos, os problemas que existem desde o ponto de vista de segurança ciudadana são reais e são cada vez mais graves. A organização também criticou as agressões a jornalistas e a superlotação em presídios. Em 2016, o país tinha quase 730 mil presos, sendo que o sistema carcerário brasileiro só tem capacidade para abrigar metade dessas pessoas. Bom, agora uma boa notícia. O atendimento na sala de vacina de Águas Claras foi retomado hoje, depois de reparos na parte elétrica. A reforma foi realizada para garantir a conservação das vacinas. O espaço estava fechado desde novembro de 2018. Lembrando que o posto funciona de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 11h30 da manhã e de 1h da tarde até às 5h. E olha, Brasília vai ter um segundo aeroporto que será administrado por parceria público-privada. As informações chegando com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que novidade é essa, hein? É isso, é uma parceria aí com a iniciativa privada. Inclusive foi tema da primeira reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas aqui do GDF. Eles definiram 3 prioridades: o aeródromo, o Estádio Nacional Mané Garrincha e também o autódromo Nelson Piquet. Para o aeródromo já são aí pelo menos 8 interessados entre empresas e consórcios. Esse empreendimento vai ser uma alternativa ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, que tem espaço limitado para hangares de aviação executiva e também deve oferecer mais espaço para o táxi aéreo e também jatos menores. Agora, uma comissão da Terracap vai analisar aí qual é a melhor solução, qual o melhor projeto que vai ser apresentado. Só para você ter ideia, enquanto as tarifas podem ultrapassar aí R$30 mil para um pouso ou decolagem no aeroporto JK, essa movimentação gira em torno de R$5 mil lá para o aeródromo de São Sebastião. E o vencedor da licitação vai ter uma área para administrar de 977 hectares. Voltamos ao estúdio. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. O total de consumidores inadimplentes aumentou mais de 4% no ano passado. Quase 63 milhões de brasileiros chegaram ao fim de 2018 com alguma conta atrasada e o nome sujo na praça. Aqui em Brasília, esse dado chegou a quase 800 mil pessoas. Mas, prevendo dias melhores, empresas de inadimplência acreditam que o número cai este ano com a recuperação da economia. Confira na reportagem. Antes da Helena nascer, a Elaine e o Vitor viajaram para Orlando
e acabaram extrapolando nas compras. Basicamente, a gente perdeu o controle na hora de fazer compras de enxoval de bebê e de roupas e outros itens pessoais para a gente. A dívida de R$16 mil no cartão de crédito, com juros, chegou a 20 mil. Não foi uma dívida absurda que a gente hoje esteja com a corda no pescoço. Não, a gente consegue viver, a gente consegue fazer nossas coisas, mas temos a pendência ainda da viagem que vai fazer 1 ano em abril. O casal ainda conseguiu controlar a situação, mas nem todo mundo teve a mesma sorte. Mesmo com sinais de retomada da economia com a recuperação do emprego, muitas famílias ainda enfrentaram dificuldades para manter as finanças em dia em 2018. O número de brasileiros inadimplentes aumentou mais de 4% no ano passado, na comparação com 2017. Foi o maior crescimento desde 2012, segundo o levantamento do SPC Brasil. Ao todo, quase 63 milhões de brasileiros encerraram o ano com contas em atraso e nome sujo na praça. Este economista acredita em redução desses números em 2019. A expectativa de todos nós é que volte a crescer a empregabilidade, né, dados os investimentos, que o país volte a crescer, o otimismo está no ar. Então, isso é importante para que a gente possa recuperar todo essa retomada dos pagamentos, dos compromissos assumidos, que o brasileiro é um bom pagador. O primeiro passo, diz este consultor financeiro, é organizar o orçamento da casa, cortar o que for possível para usar uma eventual sobra de dinheiro na negociação com os credores. Eles querem receber, então eles vão parcelar isso, eles vão te dar uma taxa menos agressiva, como foi na hora que você contratou aquele serviço, tá? Eles vão remodelar para caber dentro do seu bolso. A Elaine e o Vitor garantem que agora fazem tudo planejado. E vamos seguir para zerar as dívidas, né? E fazer o que a gente gosta, porque a gente gosta de carro, então para trocar de carro, a gente gosta muito de viajar, para a gente poder ter condições de fazer uma viagem legal. Neste domingo, a morte do ex-jogador de futebol Mané Garrincha completa 36 anos. O último jogo do famoso craque ponta direita da seleção foi aqui no Distrito Federal, em Planaltina. Mais de 10 mil pessoas se reuniram para ver o anjo das pernas tortas que deu nome ao nosso estádio aqui da capital. Um mês depois, Mané morreu em um hospital no Rio de Janeiro por complicações do alcoolismo. Mas as memórias permanecem vivas e nós fomos conhecer um amigo muito especial do jogador, responsável por organizar essa última partida de Mané Garrincha. As pernas tortas de Manuel Francisco dos Santos, ou melhor, Mané Garrincha, assombraram o mundo pelo que eram capazes de fazer. O gingado delas deixou os zagueiros com a coluna torta na tentativa de parar Garrincha. Mané Garrincha foi ídolo no Botafogo, bicampeão mundial com a seleção brasileira e, junto com Pelé, nunca perdeu um jogo sequer com a camisa amarela do Brasil. Só que o maior adversário da vida de Mané estava fora das quatro linhas, o álcool. A bebida fez com que a carreira profissional acabasse de forma melancólica em 1972. E aí, ele passou a rodar o Brasil disputando amistosos e partidas beneficentes. Tudo isso até chegar em Planaltina, no Distrito Federal, em 25 de dezembro de 1982. O último jogo da vida dele. Os degraus da saída do vestiário do estádio Adoni Guimarães foram os últimos que Mané Garrincha subiu para pisar em um campo de futebol. Mesmo sofrendo com os problemas do alcoolismo e bem distante daquele jogador que encantou o mundo, o anjo das pernas tortas parou a cidade e lotou as arquibancadas. Os jornais da cidade anunciaram a partida e mais de 10 mil pessoas estiveram no acanhado estádio da cidade. O jogo foi organizado pelo amigo do Mané, Manuel Espiridião, ou Manuelzinho, que foi atacante do América do Rio, Flamengo e Fluminense. Até hoje, ele guarda as recordações daquela partida, tem a súmula do jogo, a camisa com o histórico 7 nas costas, a bermuda, as bolas e as chuteiras usadas pelo craque. Tudo que tem, eu tenho camisa, eu tenho chuteiro, eu tenho chuteiro, a bola, eu tenho a súmula, eu tenho toda a fotografia dele, tenho tudo. Porque o jogo chegou a um ponto que já fez aqui, a África do Sul, para leiloar, a Portugal já fez, a Itália já falaram comigo, e eu não aceitei. Ele era muito querido, né? Ele não chegava, nós chegamos no Conjunto Nacional, fomos almoçar e não deu para almoçar depois que o povo descobriram que ele era Garrincha. Aí
A polícia teve que tirar eu e ele, botar na viatura e deixar nós lá de frente ao hospital de base, porque o povo não deixava. Eu queria era ver ele, abraçar, porque de fato era um dos maiores ídolos do mundo. O jogo foi entre o time amador local do Londrina, no qual jogou Garrincha, e uma seleção da Associação dos Atletas Profissionais da cidade. Manuel lembra como se fosse ontem, dos 60 minutos que Mané esteve em campo. Ele pouco fez no jogo, mesmo com os pedidos do Manuelzinho para os adversários a aliviarem para o anjo das pernas tortas. Houve uma falta, ou foi um pênalti que eu mandei o juiz dar. O juiz era da federação. Ele deu pênalti, eu disse, Paulo Vitor, não pega não, vê se... Ele disse, tira assim, rapaz, tu tá mandando eu engolir um gol de Garrincha. Eu digo, qual o gol, rapaz? Diga que esse safado. Aí Paulo Vitor tá dizendo ali, no próprio jornal, que eu pedi a ele e ele agarrou o pênalti. E Garrincha ficou meio perturbado depois que ele ganhou, que era o último gol da vida dele. O último gol acabou não saindo na partida e Garrincha saiu derrotado do último jogo. E foi assim que Mané Garrincha se despediu para sempre dos campos de futebol. Menos de um mês depois, no dia 20 de janeiro de 1983, o anjo das pernas tortas, que driblou inúmeros adversários durante toda a carreira, foi parado pelo álcool. Mas os dribles e conquistas, a arte de Mané, esses são eternos e continuam para sempre vivos na memória de todos. Lembranças eternas mesmo. E olha, a seguir uma conversa aqui no estúdio com o cantor Danilo Macedo, que faz show hoje em Sobradinho. A gente volta já já.